Gente querida, bom dia. Hoje falaremos sobre as duas testemunhas, que é apresentado no Apocalipse 11, um texto difícil. Quem são essas duas testemunhas? Uns entendem que elas falam de Enoque e Elias. Alguns acreditam assim em virtude de que esses foram dois homens que foram para o céu sem passarem pela morte. Outros entendem que essas duas testemunhas falam de Moisés e Elias. Essa descrição tem um rico simbolismo. Na verdade, João vê essas duas testemunhas com características desses dois profetas. Elias é representado nos versos 5 e 6 e Moisés é representado no verso 6, parte B. Ainda outros entendem que elas falam do Antigo e do Novo Testamento. Assim pensa Martin Lloyd Jones, por exemplo, tá? No entanto, muitos outros estudiosos, como William Hendrickson e Simon Kistemaker, entendem que as duas testemunhas seriam um simbolismo para o testemunho da igreja. Moisés e Elias, a lei e os profetas, representam toda a igreja. Essas duas testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo, o povo de Deus entre as nações, aqueles para quem o evangelho é doce, em meio àqueles para os quais o evangelho é amargo. O povo de Deus é chamado em Apocalipse de 12 tribos, 7 candeeiros, reis e sacerdotes, noiva do Cordeiro, Jerusalém celeste. Agora, o povo de Deus é chamado de santuário de Deus e também de duas testemunhas. Duas testemunhas era o método usado por Cristo para o testemunho ao mundo. Lucas 10, versículo 1. Uma questão só recebia validade pelo testemunho de duas pessoas. Essas duas testemunhas falam da igreja como uma poderosa agência missionária durante toda a época evangélica presente. Ou seja, as duas testemunhas representam você que tem vivido e pregado o evangelho ao longo da sua vida. Não se esqueça de que o melhor evangelismo é a nossa vida de obediência à palavra de Deus. Se eu não tenho comido da palavra, como vimos no exemplo de João ao comer o livrinho, eu serei como um vaso vazio da presença de Deus. O evangelismo é muito importante porque traz salvação para muitas pessoas. A fé vem por ouvir o evangelho, Romanos 10, versículo 17. Normalmente, uma pessoa só vem para Jesus porque um dia alguém lhe falou sobre Jesus. Normalmente é assim. O evangelismo é o próprio coração do cristianismo e por isso é o tema de importância capital para quantos são chamados a fim de proclamar e, melhor dizendo, proclamar a verdadeira mensagem, não qualquer mensagem, a verdadeira mensagem de advertência que Deus faz no mundo, nesse mundo condenado. Nós estamos nos últimos instantes da história desse planeta obscurecido pelo pecado, amados. E a mensagem do advento, com o objetivo de preparar o povo para a volta do Senhor, precisa atingir todos os confins da terra. Você tem evangelizado? Se tem, continue fazendo isso. Se você tem dificuldade em evangelizar, simplifique. Use as redes sociais, compartilhe vídeos como este, falando sobre como Deus mudou a sua vida. E você não precisa se utilizar de belas palavras ou de uma oratória perfeita. Não. O que você precisa é ser sincero. Você precisa falar daquilo que Deus tem feito em sua vida. Lembre-se que esse é um mandamento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. E se é um mandamento, todos nós precisamos obedecê-lo. Esteja certo de que Deus vai te usar, pois no fim das contas é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é? É pelo poder do Espírito Santo. E isso traz um grande alívio ao nosso coração, não é verdade? Faça parte da igreja verdadeira, que vive o que prega na medida em que vive e cujas ações valem mais do que 1000 palavras. Eu sei que é um jargão, mas é verdade. E que você compreenda que o conselho dado por Paulo a Timóteo é extensivo a toda a igreja de Cristo. Ele disse: eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos,
reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Você deseja ser um pregador da palavra? Deseja evangelizar? Você deseja viver assim? Fala para mim nos comentários, ok? Não deixe de comentar e aproveite para enviar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, tá? Nas suas listas de transmissão do WhatsApp, né? Nas suas demais redes sociais também. E já acione o lembrete para que você possa orar conosco hoje às 20 horas na série Ore Comigo. Você terá a oportunidade de se aproximar mais ainda desse Deus maravilhoso, de deixar o seu pedido de oração e de orar pelos outros também. Assim como outros orarão por você. Uma bênção, não é verdade? Até lá.